Miqueias, ele fala no capítulo 5, não é isso que o Senhor teu Deus pede de vós? Que vós andeis humildemente na presença do Senhor. Aqueles que andam humildemente na presença do Senhor, achou uma porta de vitória, achou uma porta de prosperar, achou uma porta de ser bem-sucedido neste mundo. E nós vamos fazer dessas terça-feiras aqui, terça-feira dos vencedores. Amém? Quantos vencedores temos aqui? No nome do Senhor Jesus Cristo, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 8. Romanos é um livro que nós já estudamos aqui, qualquer hora dessa vamos precisar voltar, mas Romanos é uma suma do que é o Evangelho, um resumo muito bem feito do que é o Evangelho. Este capítulo 8, ele é como se fosse a cereja do bolo, mas nós vamos escolher uma parte, capítulo 8, versículo 31, até o final, nós vamos ler esse texto para nos servir de orientação para o que nós vamos aqui trazer nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Amém? Por meio daquele que nos amou. Eu queria que vocês prestassem atenção a uma coisa, que a marca da nossa vitória não está no fato de nós sermos aqueles camaradas que, até minha mãe no passado dizia isso, né? Antes dela falecer, ela dizia assim: não, que você merece toda a bênção do Senhor, porque você é uma pessoa muito boa. Aí eu dizia assim: minha mamãe, eu não consigo as coisas, ou não conquisto as coisas da parte de Deus por causa da minha bondade. Porque até a bondade que, se por uma acaso a senhora vê em mim, vem dele mesmo. Sabia disso, irmãos? Paulo diz que em nós não habita bem algum. Agora, existe um fato de que a gente vê a bondade de Deus, a gente desfruta das bênçãos e dos bens dele, porque ele nos amou. Então, porque ele nos amou, nós somos mais do que vencedores. Vamos para o 38. Nem a altura, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor. Eu vou falar isso aqui outra vez. Separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Meus amados irmãos, quando a gente lê um texto bíblico como esse, dá para a gente entender que existe uma guerra ali formulada. Vocês compreendem isso? Vocês compreendem? Porque ali está estabelecida uma batalha. Eu sei que existem muitas pessoas que querem seguir a vida cristã como se fosse algo muito normal, muito natural. Eu já vi até expressões dentro de igrejas dizendo assim: não viva nessa luta,
Você precisa ter paz. Sim, a gente precisa ter paz com Deus, mas a gente não pode esquecer que vivemos dentro de uma guerra. E esse texto ele está falando claramente sobre isso. Nós estamos em luta, nós estamos em batalha. Nós somos lançados à morte, entregue à morte todos os dias. Então, há uma luta estabelecida, e isso é em todos os aspectos. É uma luta em todos os aspectos. E nós vamos trilhar aqui por uns textos, para nós termos uma ideia, não que eu quero assustar os irmãos, mas eu creio que quando alguém está guerreando, quando alguém está em uma batalha, se ele souber quão perigoso é o inimigo, ele pode buscar se adestrar melhor, para se defender melhor, mas se ele estiver inocente ali, ele vai ser pego de surpresa, coitado, ele não dá nem para o primeiro round. E eu queria que você abrisse a Bíblia em Gênesis, no capítulo 15, vamos ler o primeiro versículo do capítulo 15, e vamos analisar algumas coisas, presta atenção. Isso é lá em Abraão, depois da sua chamada, em Gênesis 12, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. O que é que veio? A palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão, e disse: não temas, Abraão. Por que Abraão estaria com medo, irmãos? Se Abraão não tivesse sofrendo ameaças, ele estaria com medo? Se ele não estivesse dentro de uma guerra, ele estaria com medo? Mas a palavra para Abraão é: não temas. O Senhor diz para você nessa noite: não temas. Agora presta atenção à continuidade do discurso do Senhor. Eu sou o teu escudo. Quem é que precisa de escudo? Quem está em paz? Se você está em paz, para que você quer escudo, Abraão? Mas Deus se apresenta a você nessa noite, vencedores. Amém? Dizendo-nos: eu sou o teu escudo. O povo de Deus está em guerra contra as trevas e contra Satanás, contra o mundo e as hostes do mal. Assim se encontrava no passado e ainda hoje se encontra o povo de Deus. E Deus diz para nós: eu sou o teu escudo. Agora presta atenção, escudo é para quem está em guerra, tá? Mas Deus não é só o nosso escudo, mas Ele se apresenta também: e teu galardão será sobremodo grande. Vamos traduzir essa palavra galardão como prêmio, tá? Galardão a gente pode traduzir como prêmio, ou então, como despojo de guerra. Não fique pensando, meus amados irmãos, não fique pensando que os soldados entram em batalha, vão à guerra, só pelo fato de lutar por sua nação, por sua pátria. Eu me lembro, durante o período que eu estive no Timor, a gente ouvia muitas histórias dos combates que aconteciam ali, de como os indonésios faziam perversidades e matavam, e a gente vai descobrindo que existe um incentivo do próprio governo para que eles, impulsionados por aquele galardão, por aquele incentivo, eles combatam com mais coragem, com mais ousadia. Vocês estão compreendendo? Quer dizer, eles não vão guerrear por guerrear somente, por amorzinho à pátria, não. Eles vão porque eles recebem galardão, eles recebem incentivo, e não é só condecorações, é também dinheiro, a depender da patente que eles estão. Então, você está em uma guerra, e você vai ter um galardão, e quem é esse galardão? É o próprio Senhor que vai lhe dar. Amém? Então, nós precisamos entender isso.
Ninguém conquista nada porque era inocente, porque não sabia que... eu nem sabia que estava em guerra e agora Deus me trouxe um galardão. E como é que você conquistou? Não sei. É igual um político que passou aí, não sei de nada. Né? Não sei de nada. Então, a vida do crente não pode ser assim, o crente deve saber, a Bíblia está aí para nos informar. Agora, vamos partir para uma outra etapa dessa identificação. Vamos abrir as nossas Bíblias aí em Jó, no capítulo 1, versículo 10. Porque muitas vezes a gente pensa, meus amados irmãos, que o adversário, ele vai ceder assim facilmente, e eu não preciso orar porque eu sou filho de Deus, e Deus me dá na mão. Eu não preciso vigiar porque Deus é que vigia por mim. Não, você tem algo a fazer. Lembra de Jó, e a gente vai ler um pouco sobre ele aqui. Então, Jó, capítulo 1, versículo 10, a gente vê claramente como o nosso adversário, ele não quer de forma nenhuma que você seja vitorioso ou vitoriosa nas pelejas, na batalha. Isso aqui identifica o nosso inimigo de outra forma. Não só que a gente está em uma luta, mas com precisão a gente vê quem é ele, como ele age. Deus dá testemunho de Jó a Satanás, e a palavra de Satanás foi essa: acaso não o cercaste com sebe? Quer dizer, você tem protegido ele. Se ele é obediente a ti, se ele faz tudo isso da forma que venha sempre obedecer a ti, é porque você sempre cerca ele. Ele é o seu protegidozinho. Você é protegidozinho do Senhor? Amém. Não tenha vergonha disso. A palavra diz: quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor? É Deus que nos justifica. O diabo, por mais que ele queira, olha, a primeira coisa que ele faz aí é o quê? Acusar. Ele está acusando até Deus. Não, o Senhor facilita muito para ele. Acaso não cercaste ele com sebe? A ele e sua casa, e a tudo quanto tem, porque tem pessoas que acham que os bens de um crente não é necessário. Jó, ele era um grande empresário têxtil daquela época. Tudo bem, não tinha carretas naquela época para conduzir o produto do seu trabalho, da sua fábrica, mas ele tinha camelos, ele tinha jumentos, ele tinha pessoas trabalhando. Então, o que no desenvolvimento nós podemos identificar como riqueza, em Jó, era o que ele possuía: camelos, jumento, gado. Ele possuía muitos bens. Então, Satanás estava, vamos dizer assim, com inveja da forma como Deus fazia prosperar o filho de Deus, o filho dele. Então, ele vai e reclama de Deus, ele reclama dos bens que Deus já tem te dado, como quem diz assim: olha, ele não merece que você esteja dando a ele, galardoando a ele, presenteando a ele com tudo que o Senhor tem presenteado. Você sabia que o diabo pensa assim de nós? Sabia disso? Ele é todo o contrário, todo errado, todo mentiroso. Ele não quer o bem dos filhos de Deus. Tem cercado a ele sua casa, que são os filhos, esposa, e tudo quanto tem. A obra de suas mãos abençoadas. Quer dizer, inveja porque Jó é abençoado? Meu irmão, tenha prazer na prosperidade de um irmão seu. Porque se você não tiver essa humildade, se você não tiver prazer em ver um irmão ser abençoado, você não pode prosperar. Porque você está fazendo o jogo de quem? Está cantando na cartilha de quem? Inveja, porque Jó era abençoado. Eu já vi isso em uma igreja que eu cuidei. Não foi aqui não, viu, irmãos? Amém? Mas eu já vivenciei isso. Uma irmã foi super, mega abençoada.
mas foi abençoada mesmo, de forma escancarada, tá? E a outra entrou no meu escritório chorando com mágoa, porque a irmã tinha sido abençoada. E eu gravei as palavras dela no meu celular. Eu não acredito, não pode, sabia? Pessoas usadas pelo diabo, isso é sentimento diabólico, sentimento satânico. Deixa eu te dar uma dica aqui, Você sabe, um dos principais motivos, vou expor minhas fraquezas aqui, tá? Um dos principais motivos que eu bato palma quando eu vejo Deus abençoar um servo dele, sabe qual é? -1 para me pedir dinheiro emprestado. Começa por aí, é ou não é, irmãos? Poxa, vamos ser inteligentes, minha gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu tenho um amigo muito rico, o camarada tem muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. E ele disse que um amigo dele comprou um avião, comprou uma aeronave. Mas ele foi criticado porque comprou essa aeronave. Isso é um outro amigo dele. Comprou a aeronave, todo mundo caiu de pau e falou e malhou contra ele. Irmãos, nós precisamos ter coração limpo, coração puro. E ele me disse, olha, Enoque, quando eu vi tudo aquilo, eu pensei assim comigo, meu Deus, que bênção. Agora, se eu precisar de uma urgência para ir para São Paulo levar um filho meu doente, ele é muito amigo meu, eu vou ter essa condição de não precisar ir pela linha, né, comercial, eu posso ver com meu amigo e ir para São Paulo. Já viu como a clareza de mente faz a pessoa ser mais leve, ter mais leveza e ser diferente? E eu não acredito que Deus vai fazer um filho dele prosperar que age dessa forma aqui, ó. O Senhor abençoa ele, tudo que ele tem e todas as suas obras, olha aqui, né? Meu Deus, inveja da bênção de Deus, vamos ter corações limpos, amém? Aí abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Ele está desesperado. Irmãos, deixa eu falar um segredo aqui para vocês, é um segredo muito grande esse aqui, tá? Vocês sabem que o reino de Deus é próspero. O reino de Deus é próspero, é por isso que o conselho, em Mateus 6, 35, por ali, né, no finalzinho diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão, porque existe um fermento de prosperidade no reino de Deus, gente. A gente está olhando, nós estamos olhando a história com um olhar muito curto. A gente fala do evangelho para uma pessoa, ele acha que nós somos, desculpa a expressão, tá? Babacas, analfabetos, mal informados, ludibriados por pastor. Eles pensam 1000 coisas, a gente só não pensa a verdade. Eles acham que o reino de Deus é uma invenção. Gente, pelo amor de Deus, se o reino de Deus não fosse real, não precisaria Cristo vir aqui à terra. Vocês compreendem isso? E a palavra de Deus em Daniel diz que ele é aquela pedra que foi lançada dos céus à terra, e que cresceu, virou uma montanha, e depois tomou conta da face da terra. Então, se você está dentro do reino de Deus, se você vive buscando o reino de Deus, você vai prosperar juntamente. Você é vencedor justamente, você está nesta caminhada, você está no caminho certo, porque você misturou a sua vida, você misturou o que você tem com o reino de Deus, e o destino do reino de Deus é prosperar, é crescer, é tomar conta do mundo, porque o mundo pertence a Ele. Salmo 24 diz, do Senhor é a terra. Ainda que o adversário esteja mentindo e não querendo que o povo de Deus seja abençoado, mas todas as bênçãos pertencem aos filhos de Deus. É por isso que ele diz que nele nós somos o que? Mais do que vencedores. Amém?
Vocês estão compreendendo? Se você está no reino, se você mistura a sua vida com o reino, o objetivo final é você crescer, é você prosperar em todos os aspectos. Nós precisamos compreender, meus amados irmãos, que essa fé que nós pregamos e as conquistas que obtivemos, ou que obtemos, ou que obteremos, elas vêm de um produto que nós lemos aqui nesse texto, que nos fala sobre o amor de Deus. Paulo diz em Éfesos que a fé que pregamos, o alicerce dela, a base dessa fé é o amor. Então, existem pessoas que até confessam que amam a Deus e que querem seguir próximo de Deus, mas você vê logo que o coração está distante. Ele bota coisas no lugar desse obedecer, de ser honesto, de ser humilde, de buscar a face, de se dedicar, de ser devoto mesmo, não é, do Senhor, de amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento. Então, a nossa fé, a fé que pregamos, toda a base dela está aí, porque Deus pode te amar imensamente como Ele nos ama, mas se o amor dele não estiver em seu coração, se o coração não for um coração apaixonado por Ele, sabe o que é que vai acontecer? Você vai desconfiar da bondade de Deus. Já viu um filho quando desconfia da bondade do pai? Às vezes o pai quis fazer tudo ali, ou muitas vezes deixou de dar alguma coisa ao filho, por amor, para proteger o filho, e ele já interpreta aquilo como se fosse algo, ele não liga para mim, eu vou deixar a minha casa, eu vou morar em outro lugar, eu vou dar um jeito de viver minha vida sozinho, porque ele não tem confiança, ele não descansa, ele não tem amizade no pai. Se lembra do filho pródigo? Ele queria se distanciar do pai, porque ele não tinha, o pai tinha toda a paixão, todo o amor, todo o cuidado por ele, mas bem provável que aquela vida dissoluta que ele queria viver, afastava ele do pai, de forma que ele disse, olha, eu vou viver a minha vida, eu vou fazer aquilo que eu penso, e foi e se deu mal. Então, uma pessoa, por mais que Deus ame a todos nós, mas se essa pessoa não procura viver a base da fé, que é o amor, como Paulo fala, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ele vai desconfiar de Deus todo o tempo. Será que meu pai me ama? Qual filho que nunca passou por isso? Me diga aí. Você já foi criança, você já passou ou já não passou por isso? Basta o pai dar uma surra daquela, né? Que antigamente, hoje em dia não, mas naquela época, lá em casa tinha uma palmatória, né? Misericórdia. Quando meu pai me pegava, a mão ficava inchada. Não era brincadeira, não. Hoje ninguém faz mais isso, né? Vai preso, né? Então, essas questões, e o pai tratando, cuidando, para não deixar o filho, né, enveredar por caminhos perversos, por caminhos maus. Aí o filho começa a interpretar errado. O nosso pai até hoje é exemplo. Deus não faz o curso desse mundo não, viu gente? Em Hebreus ele fala que ele exempla o filho, aquele que ele toma por filho. Ele corrige aquele que ele toma por filho. Então, muitas vezes Deus está corrigindo a gente e a gente começa a se afastar, não é? Começa a se afastar porque ainda não está apegado a Deus com paixão e com amor. Então, a base da nossa vitória não está só na fé, mas uma fé arraigada em amor. Saber que somos amados e também amarmos ao Senhor nessa mesma perspectiva. Porque Ele tem coisas extraordinárias ainda, irmão. Você acha que você já conquistou tudo? Se você acha, então deixe o que seria a sua conquista para mim, tá certo? Amém? Ninguém dá amém, não? Hein? Se você, eu estava lendo hoje à tarde, aquela passagem da multiplicação, da transformação da água em vinho, né? A sorte de alguém que quis Jesus perto, a sorte de alguém que buscou uma intimidade maior com Jesus. Eu vou convidá-lo para a minha festa de casamento. Convidou a mãe, mas convidou também ao Senhor Jesus. E ele transformou
a água em vinho. Mas eu fiquei surpreso com aquilo que o Espírito me trouxe. E o que foi que o Espírito me trouxe? Meus irmãos, é bem provável que a quantidade de vinho produzida naquele milagre, mais do que sobrou com relação aos convidados. Você sabe quantos 1.000 litros de vinho foram transformados ali, pela quantidade de talhas que ele transformou? Na faixa de 3.000 litros de vinho. Será que eles iriam beber todo esse vinho naquela festa? Dá para vocês notarem alguma coisa? Primeiro, o tamanho da bondade do Senhor e do amor do Senhor. Com certeza eles não iam consumir aquilo naquela festa. Meu Deus, não teria como. Não teria como. E por outro lado, o que sobrou, que é bem verdade que sobrou, o camarada ficou de lucro. Só porque tinha o Jesus na casa dele. Vocês compreendem? Porque muitas vezes a gente fica pensando assim, não, é isso aqui que eu preciso, é disso aqui, e Deus está olhando lá na frente. Ele já me surpreendeu assim muitas vezes, não com vinho, tá, irmãos? Mas de formas excepcionais, como eu não esperava. Eu estava esperando uma coisa aqui, olhando para aqui, ele disse, não, meu filho, olhe mais para lá. Vocês compreendem? Porque a grandiosidade do amor de Deus, o que tem do adversário, como nós apresentamos aqui, querer nos afastar da bênção, querer nos afastar da proteção, querer nos afastar do nosso escudo, querer nos afastar do galardão, pelo contrário, Deus quer multiplicar sobre a sua vida. Amém? Meu Pai. Deus quer fazer isso de forma grande, porque Ele é grande em amor e benevolência. Então vamos fazer algumas leituras aqui, já para terminar. Vocês são mais do que vencedores. Amém? Eu conheço um pregador em Singapura, eu me lembrei dele. Ele fala que a igreja é como a esposa de um lutador de boxe. O que é que acontece? Ela tem medo de ir até na luta, de ver ele lá no ringue lutando. A luta está acontecendo ali, ela não tem coragem muitas vezes nem de assistir na televisão. Mas quando ele ganha a medalha e o prêmio, ela está prontinha para pegar o cartão dele para ir para o shopping. Compreende? Cristo conquistou por nós. O que Ele passou, nós nem imaginamos passar. Ele entregou para nós. E agora a gente precisa desfrutar dessa conquista, irmãos. Deus veio para nos restaurar a esse lugar de vencedores. É isso que o apóstolo Paulo está nos advertindo. Então, a base da nossa fé e confiança é no amor que nós temos a Ele. Salmo 27, Davi, no capítulo 1 do Salmo 27, ele está dizendo assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Não viva apavorado no mundo, não tenha temor, mas o diabo é assim, o diabo é assado. Problema dele. Eu sou amado do Pai, de quem vou ter medo? É o que ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem temerei? Amém? Glória a Deus. Isaías 54, 17, Isaías 54, 17, toda arma forjada contra ti não prosperará. Irmãos, quando Satanás tentou a Cristo, ele disse, olha, transforma essas pedras em pão. E Jesus respondeu, o que está em Deuteronômio capítulo 8, nem só de pão viverá o homem. Às vezes a gente fica pensando que o que importa para a gente é só o pão, o alimento, ou sei lá o que, coisas materiais. Mas ele disse, mas também o homem vai viver do que? Da palavra que sai da boca de Deus. É ela que está te fortalecendo agora. É ela que te dá resistência contra o mal. É ela que vai trazer fé e amor em seu coração para fazer você prosperar nos caminhos do Senhor.
Aleluia! Então ele diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Deus te dá uma herança nessa noite. Os caluniadores, aqueles que pensam mal de você, eles serão derrotados, porque você tem uma herança, e a sua herança é ser vencedor em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, nós não sabemos sobre aquilo que o nosso futuro preserva para nós. Nós não sabemos, mas de uma coisa estamos certos, de que nós teremos sempre o Senhor lutando por nós, sempre o Senhor nos defendendo, nos protegendo, porque assim apraz a Ele. Filipenses 4,19 ainda nos diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Será que Deus é rico, irmãos? Paulo está procurando uma forma aqui de falar como é a riqueza de Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. João 10, 28, para finalizar. Vamos ler João 10, 28. O tempo não nos espera. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. É a palavra do Senhor para nós. Nós temos um que é o nosso escudo, nós temos um que é o nosso galardão, nós temos um que nos amou primeiro, nós temos um que nele nos faz mais do que vencedor. Ele foi o que foi à nossa frente e que conquistou. Eu não preciso ouvir as mentiras do diabo, eu preciso somente estar humilde diante da presença do meu Senhor, para que Ele me faça ver muitos milagres. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, o nosso Pai, e louvado seja o seu Santo Espírito, que nos guia pelas veredas do bem. Se Deus é por nós, aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes entregou por amor a todos nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele, eternamente. Amém. Que a graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com você e com a sua casa, e quem credes bem forte. Amém. Glória a Deus.